E aí pessoal, aqui é o Matheus. E eu sou o Gustavo. E você está no canal Opinião Sem Roteiro. O filme que nós vamos falar hoje é um daqueles filmes clássicos que passavam no cinema em casa. Bom, pelo menos eu acho que passava. Essa é a lembrança que eu tenho da minha infância. Não era um filme tão apropriado assim para passar no cinema em casa. Passava mais ou menos às 2 da tarde. Não é tão apropriado porque nesse filme continham cenas bem bizarras, bem fortes, então acredito que uma criança assistindo aquilo não seria tão interessante, mas mesmo assim passava e criança tá nem aí, a gente assistia. E nós estamos falando do filme Bolha Assassina. Esse filme marcou muito a minha infância. Que nem eu falei anteriormente, tinham cenas muito bizarras que, se você assistiu quando moleque, aquilo lá não tem como não ter marcado a sua infância. Realmente não era um filme tão apropriado para criança e pro horário que passava. Esse filme é um remake de um filme produzido em 58. Que hoje em dia é um filme bem difícil de se assistir, porque os efeitos especiais estão bem datados, então acredito que seja um grande desafio tentar assistir o filme de 58, mas este remake, ele é totalmente diferente, então bora lá falar sobre ele. É um filme trash. Teve um orçamento de 19 milhões e faturou somente 8, então foi um completo fracasso. Mas não quer dizer que porque foi um fracasso financeiramente, não possa ser um filme interessante de se assistir. Tá bom. O filme começa com uma abertura quase que infinita. São poucos mais de 3 minutos de musiquinha e cenas da cidade. A música ela é um pouco tensa. Eu até entendo que eles quiseram transmitir um pouco de tensão no ar e a música consegue fazer isso, mas é tão maçante ficar assistindo aquilo por 3 minutos que você acaba se incomodando um pouquinho. Chato pra caralho. Realmente essa abertura ela é infinita. Logo depois de todo esse tempo começa a apresentação dos personagens. Tem um estudante, tem a menina, tem o rapaz que está em cima de uma moto no meio do nada, querendo rampar por uma rampa, e o xerife, que parece que não vai nada com a cara dele. Eu odeio você. É mesmo? E quem disse que isso é problema meu? Após a apresentação dos personagens, o filme já começa a se desenrolar. O carinha que tá lá no meio do nada, tenta rampar a moto, se acidenta, o mendigo vê ele se acidentando, e esse mendigo que vai ser muito importante pro filme. Logo depois disso tudo, esse mendigo, esse viajante, ele vê o que ele acredita ser uma criatura misteriosa caindo do céu. Na verdade, ele não sabe o que é, né? Cai alguma coisa do céu e cai ele um vai lá objeto ver. misterioso do céu. E ele vai ver o que é. E adivinha o que acontece? Já avisei que vai dar merda isso. Ele vai lá e começa a mexer no troço que ele nunca viu na vida, mas eu até entendo, porque eu acho que o ser humano ele é meio curioso mesmo, então o cachorro que não é besta já viu que ele tá mexendo num negócio estranho e já vaza, né? Enquanto o bestão ficou mexendo. E, para surpresa de 0 pessoas, acontece o que Todo mundo já esperava. a bolha gruda no braço dele e ele tenta dar um jeito de tirar ela. Ele fica tão desesperado que sai correndo no meio do nada, no escuro. E, coincidentemente, por pura coincidência, ele encontra o protagonista, que é o Brian. E ele se assusta ao ver o mendigo tentando arrancar o próprio braço, porque ele não entende e o impede. Depois que o Brian percebeu que o mendigo estava tentando arrancar o próprio braço, ele não deixa e o mendigo sai correndo. Nisso, os estudantes vinham passando e atropelaram o mendigo. Estudantes esses, que eram a Meg e o outro carinha lá, o jogador de futebol, que eu não faço ideia do nome que eu esqueci, eles estavam em um encontro amoroso, estavam saindo e coincidentemente também atropelam o mendigo e o Brian, que vinha correndo logo atrás do mendigo, aparece e acabam os 3 se reunindo e indo para o hospital para levar o morador de rua lá para ser atendido. Enquanto isso, estão todos lá no hospital. O Brian fala que vai embora porque não tem mais nada o que fazer lá, enquanto fica o estudante lá, o jogador de futebol e a Meg. E o morador de rua fica lá deitado na maca. De repente, o estudante vê um barulho estranho e vai checar o que pode ser. Neste momento, acontece uma das cenas mais icônicas e marcantes desse filme. Pelo menos na minha opinião, essa cena é muito boa e muito bem feita, porque os efeitos especiais dela, o terror que ela consegue transmitir são excelentes. Uma das poucas cenas boas desse filme. Será? Depois dessa cena icônica do jogador de futebol sendo morto pela bolha e a Meg tentando ajudar sem conseguir fazer nada. Não vai dar não. Após isso, a polícia chega no local à procura do principal suspeito. E para surpresa de 0 pessoas, o principal suspeito era o Brian. Tudo que acontece, o culpado sou eu. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Ele já era um delinquente e a polícia já não tinha nenhuma amizade pela cara dele. Não foi mostrado no filme que ele era um delinquente, mas pelas atitudes que a polícia tinha com ele, dava a entender que ele já era um moleque problemático da cidade. Exatamente. Eu tenho um probleminha. A bolha saiu pela cidade aí atrás de mais vítimas, até que ela encontra no meio do mato, que o pessoal desse filme gosta muito de ir no meio do mato. Tem um casal lá tomando umas bebidas, o carinha fazendo coisas erradas, e a bolha, como de costume, acaba matando não só ele, mas também a mulherzinha que estava com ele.
Depois da bolha ter feito mais vítimas, corta pro Brian ser interrogado pela polícia. Sem a polícia ter provas concretas, o nosso protagonista é solto. Após ser solto, Meg, que é a mulherzinha lá que estava no encontro com o jogador de futebol, quer conversar com o Brian para tentar entender o que aconteceu. Ela tá desesperada, quer conversar com alguém. Encontra ele na cidade e os dois vão para uma lanchonete conversar e comer alguma coisa. Aí então eles estão lá na lanchonete de boa, até que certo momento a garçonete está na cozinha. Essa cena é muito boa, é uma das melhores desse filme, em que a pia está entupida. A garçonete tenta desentupir, mas ela não consegue. Então o seu colega de trabalho vai lá e oferece ajuda para ela para desentupir a pia. E é nesse momento que a bolha puxa ele para dentro do encanamento, gerando uma cena muito doida. Ela é uma cena bem bizarra e massa, cara. Aquela cena é muito boa. Bem louco! Depois de todo esse barulho, Brian e Meg vão à cozinha para ver o que está acontecendo e presenciam a cena do rapaz sendo sugado para dentro do encanamento da pia. Após isso, a bolha sai de dentro do encanamento e gruda no teto, gerando uma cena muito boa também em que ela os ataca e eles saem correndo. Brian e Meg correm para dentro de uma câmera fria, enquanto a garçonete corre para fora da lanchonete. Brian e Meg, como ele disse, correm para a câmera fria e a bolha os persegue. Assim, a gente descobre a fraqueza da bolha, o frio. Sendo assim, a bolha desiste e começa a perseguir a garçonete. Após um tempo dentro da câmera fria, Brian e Meg decidem arriscar e sair para ver o que acontece. Então eles saem à procura de uma saída. E nessa parte tem uma cena do filme que não sei se é boa, mas eu não sei porque eu gostei, que eles tentam sair e a minha Meg pergunta para ele. Pergunta não, ela fala que tá tudo trancado. Aí ele pega um tijolo e fala, eu tenho a chave. Tipo, pode ser uma bosta? Pode. Provavelmente é uma bosta. É um diálogo ruim, mas de tão ruim ele fica bom. A porta da frente tá trancada. Tudo bem. Eu tenho a chave. Olha que diálogo merda. Depois de toda essa cena icônica, desse diálogo maravilhoso, o padre, que estava passando pelo local, ele presencia a bolha indo pelo esgoto. Brian e Meg vão até a delegacia atrás do detetive. Chegando lá, eles não o encontram no local. A secretária diz que ele está mais ou menos lá onde eles encontraram o mendigo. Então Brian e Meg seguem nessa direção. Chegando lá, eles não encontram o detetive. Você parece burro! E sim cientistas que estão no local fazendo varreduras, pesquisando sobre a área. Aparentemente esses cientistas sabem de alguma coisa. Logo depois de Brian e Meg encontrarem os cientistas o retiram do local. Meg vai até a cidade, mas Brian foge. Caralho, o maluco é brabo. Depois disso, Meg, na cidade, vai até o cinema buscar o seu irmão e o amigo dele. No cinema, a bolha começa a atacar todo mundo. Mata um monte de gente. Ah, meu Deus do céu, Berg. Molecada corre para um lado para o outro, mas como eles são do elenco principal, eles conseguem fugir. A Meg encontra eles e os ajuda a sair. É uma fuga tensa, é um momento bem intenso e que dá um certo desconforto àquela perseguição. Bem aflitante. É verdade. Depois desse massacre, Meg, o irmão e o amigo do irmão vão até o bueiro e a bolha continua os perseguindo. No bueiro, eles estão à procura de uma rota de fuga. A bolha os encontra antes que eles conseguissem encontrar um lugar para sair. Então, ela os ataca. E nesse filme, para você ver que ele é bem intenso, tem a cena que a criança acaba sendo atacada pela bolha e ela é destruída pela bolha. Então, cara, é uma cena bem forte. Eu não sei como isso aqui passava à tarde, de verdade. E vocês lembram que a gente falou que passava às 2 da tarde, onde todas as crianças estavam em casa. Aqui tem coragem. Depois disso, Brian escuta que a bolha assassina é uma arma biológica criada pelos Estados Unidos. O quê? Não acredito. Então, ele é descoberto. Se existe uma fuga de vários carros e motos o perseguindo, o povo atirando nele, tudo ruim de mira, errando todo. Ele consegue fazer a proeza que ele tentou no início do filme, que é rampar a ponte quebrada lá, enquanto os caras não conseguem. Hoje não! Hoje não! Bom, depois dessa perseguição, a Meg consegue ajudar um dos meninos a fugir, mas ela mesma não consegue. Ela encontra uma outra rota de fuga e, coincidentemente, Brian, com uma moto dentro do esgoto, a ajuda a escapar. Durante a fuga encontra um cientista /militar que estava também dentro dos esgotos à procura da bolha. 2 dos outros cientistas foram atacados e mortos, enquanto um conseguiu escapar e foi esse que eles encontraram. A partir daí, os 3 se juntaram para encontrar outra saída. Eles encontram um bueiro para sua fuga, mas nesse momento o bueiro foi trancado. E, coincidentemente, o militar /cientista que estava junto com eles tinha uma bazuca, pelo menos eu acho que era uma bazuca, Provavelmente era. nas costas, que eles usaram para explodir o bueiro e abrir uma rota de fuga e assim conseguindo escapar para a rua.
Me fala, que tem uma bazuca dentro do bueiro. Não faz muito sentido, né? Um lugar fechado, mas eles tinham que ter um jeito de escapar daquele bueiro. O filme tinha que dar um final. Tem que ajudar, né? É claro. Depois deles terem escapado pelo bueiro, a bolha puxa o cientista malvadão que estava disposto a sacrificar a cidade toda para capturar a bolha viva. Se fodeu. Eles estavam num impasse ali entre a polícia e os cientistas, porque ninguém confiava em ninguém sabia o que estava acontecendo. Os cientistas não estavam contando a verdade para a população, então estava tendo um impasse, todo mundo um mirando a arma pro outro. Até que a bolha vai, puxa o cientista e acaba matando. E os militares decidem que a melhor opção é acabar com a bolha, dando tiro nela e explodindo. Só que, infelizmente, isso não funciona. Não consegue, né? E assim a gente se encaminha para o final do filme. Com a bolha saindo e começando uma matança gigantesca. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu, foi tudo. Nessa parte do filme tem várias cenas que já ficaram um pouco mais datadas. Por exemplo, o fundo verde, os efeitos especiais em alguns momentos não ficaram tão legais. Mas ainda assim a construção da bolha, os movimentos, na minha humilde opinião, ainda assim são bons. Claro que é um filme de 88, então tem que levar isso em consideração. Mas os efeitos especiais para aquela época, na minha opinião, estavam muito bons. É verdade. E depois disso tudo, a matança continua. Eles já sabem que o ponto fraco da bolha é o gelo, o frio. Eles pegam extintores de incêndio para conter a bolha. Brian sai em busca de um caminhão de gelo. Coincidentemente, tinha um caminhão de gelo naquela cidade que, se eu não me engano, no começo do filme é citado que a cidade costuma nevar. Então, para que ter um caminhão de gelo? Não sei. Mas, pro bem do filme, e eles conseguirem dar um fim na bolha, aquele caminhão tava lá, o Brian o pega e vai em direção da bolha para tentar matá-la. É medo ou coragem que te motiva a ser de carne? Depois disso, Brian chega com um caminhão e começa a jogar gelo na bolha. Mas a bolha tomba o caminhão. Nada seria fácil. Você é louco? Após perceber que o plano inicial foi frustrado, a ideia de explodir o caminhão para que assim dá um jeito de acabar com a bolha de uma vez por todas. Então tem aquele clima de tensão, dá errado no começo, mas no final dá tudo certo e o caminhão explode e a bolha é feita em milhares de pedacinhos de tipo de cristal. E morreu. Depois disso, mostra uma cenazinha do padre que pegou um pouquinho desses cristais, guardou num potezinho e ficou falando umas coisas lá, meio que vai chegar a hora, quando chegar a mensagem do fim do mundo, uns troços lá meio que nada a ver. E o filme acaba, por isso mesmo, dando a entender que teria uma continuação. Há boatos, realizamos uma pesquisa, há boatos, Bolha Assassina vai ganhar um novo remake. Esse foi o filme Bolha Assassina. Agora vamos às considerações finais. Bora! Bom, quando eu fui assistir esse filme, eu pensei que eu não gostaria muito, porque eu tenho uma lembrança muito boa dele de quando eu era moleque. Então, a tendência, geralmente, é que a gente vai assistir pensando que vai ser muito pior do que a gente tem em mente. Que realmente é o que acontece na maioria das vezes. Mas, com o caso de Bolha Assassina, surpreendentemente, eu gostei. Eu achei um filme muito interessante, uma temática boa, efeitos especiais de primeira, se for levar em consideração a época que ele foi criado. Cenas marcantes, personagens interessantes, não são os mais bem construídos do universo, mas pra mim são personagens que funcionam, principalmente os dois protagonistas, que é a Meg e o Brian. Bom, esse filme pra mim, assim, ele foi um pouco difícil de assistir, eu assisti só pra fazer esse vídeo, e assim, realmente os personagens eles funcionam, não são excelentes personagens, mas assim, pro roteiro do filme, pra história e pra construção e finalização da história, eles funcionam muito bem. Ok. Se fosse pra dar uma nota pra esse filme, eu daria uma nota 7,5 ou 8, porque eu gostei bastante desse filme. Filme de 88, a gente tem que levar isso muito em consideração. Mas assim, me pegou muito o começo, aquele começo maçante daquela música infinita. A minha nota para esse filme já ia ser um 6. Mas temos que admitir que só aquele comecinho é maçante, porque a partir do momento que a trama começa a se desenrolar, começa a aparecer a bolha, ela começa a derreter tudo, matar tudo, o filme ele não para, ele é bem corrido e tem bastante ação. Ele fica mais legal. Então eu acho que dá pra você subir essa nota aí um pouquinho, não? 6,5. Tá me tirando? Bom, é o nosso primeiro vídeo do canal. A gente pede pra vocês deixar o like, se inscrever, que é muito importante pra gente e vai ajudar muito no canal. E é isso aí, nos vemos na próxima. Falou! Pronto, Acabou.